O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, sexta-feira, antes da Semana Santa, lembrando sempre que não só na Quaresma, mas sexta-feira é sempre dia de nós lembrarmos e fazermos momento de abstinência. Hoje, sexta-feira, nós católicos não comemos carne, é uma abstinência que nós fazemos. E além dessa abstinência, a igreja nos pede na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que será a próxima, além da abstinência de carne, também a prática do jejum. Às vezes o padre vai falando, vai insistindo e repetindo, mas é impressionante como a quantidade de católicos que não sabem que nós fazemos abstinência de carne às sextas-feiras, né? A quantidade de católicos que não sabem disso, ou talvez não queiram saber, né? Escuta o padre dizendo, eu e tantos outros que sempre às sextas-feiras vamos lembrando e alertando, e não querem, então aí faz de conta que esquece. Mas infelizmente muitos católicos não sabem. Então, de novo, todas as sextas-feiras do ano, exceto quando seja uma solenidade, a igreja nos pede que nós façamos abstinência de carne. Ou seja, católico não come carne na sexta-feira. Até gente que diz assim, é verdade, minha avó fazia isso, mas eu não sabia que era assim não. É assim ainda. Essa é a prática, é o pedido que a igreja faz. Se eu sei que não se deve comer carne na sexta-feira, deliberadamente, de propósito, eu como carne na sexta-feira e não faço a comutação por outra penitência ou oração, constitui um pecado grave, né? Lembrando que deve se confessar antes de comungar. Não comer carne na sexta-feira de propósito, lembrando, sabendo e não comutando por outra penitência, deve se confessar antes de se aproximar da comunhão, porque é um pecado grave, vai contra uma das exigências da igreja, né? Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Pois bem, hoje sendo sexta-feira, nós vamos continuando a nossa reflexão, nos aproximando já da grande Semana da Paixão, que se aproxima. Domingo de Ramos abre a Semana Santa, também conhecida como a grande Semana da Paixão do Senhor. E o Evangelho nos mostra a continuidade do Evangelho de ontem, quando Jesus estava lá discutindo com os judeus, e no finalzinho do Evangelho diz que eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedras então para apedrejar Jesus, e o Evangelho começa dessa forma hoje. Então naquele tempo os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e Jesus faz uma pergunta muito simples. Bom, eu fiz várias obras, várias coisas boas, né? Os paralíticos andaram, os cegos voltaram a enxergar, os surdos ouviram, os pobres foram evangelizados.
Os leprosos foram curados, fiz várias obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? E aí, claro, eles vão dizer, não, nós não queremos apedrejar por causa dessas obras, mas porque você se faz igual a Deus. Jesus, então, dizendo da própria lei, que chama de deuses, com D minúsculo, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e Jesus então está dizendo que eles que fizeram uma má interpretação do que a própria palavra de Deus, do que a própria lei falava sobre isso. A liturgia oriental traz muito essa denominação, essa característica, quando diz que nós somos divinizados. Nós que recebemos o batismo, recebemos a presença do Espírito Santo, nós que fomos configurados a Cristo, nós somos divinizados, ou seja, a vida divina vive em nós, a Santíssima Trindade habita dentro de nós. Santo Agostinho, depois de uma busca imensa, de uma vida toda praticamente, buscando a sabedoria, buscando, na filosofia, em vários outros meios, tentando encontrar a Deus, ele dizia no final, quando se converteu, eu buscava fora e tu estavas dentro. Eu caminhava tão longe de mim e o Senhor dentro de mim estava. Quando me voltei para mim mesmo, encontrei Deus. Deus habita dentro de nós. Então essa é a divinização do ser humano. Jesus, quando se faz homem, se faz um igual a nós. E Jesus, quando sobe ao céu em corpo e alma, ele eleva a nossa condição humana para o seio da Santíssima Trindade, nos fazendo com essa belíssima dignidade. Então aqui Jesus, mas Jesus não é só isso. Jesus não é só isso. Eles falam, você é um simples homem. Jesus não é um simples homem. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz, que se fez um de nós, assumiu a nossa natureza para a nossa salvação. Por isso eles ainda não tinham entendido, e Jesus precisava ainda mostrar quem ele era, e de fato só vão compreender na cruz. Só vão compreender quem é Jesus na cruz. Quando passam com a lança no peito de Jesus, abre o seu lado e do seu lado sai sangue e água, aquela fala do centurião que é o resumo de tudo aquilo que vivem, é para nós também motivo de fé. Verdadeiramente este homem é filho de Deus. Lá então eles entendem, na cruz nós conhecemos quem é Jesus. Na cruz nós realmente experimentamos quem é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, que deu a vida para a nossa salvação. Por isso esses mistérios que nós estamos nos aproximando vão fazendo com que nós abramos o ouvido à sua palavra, abramos o ouvido ao testemunho que de Jesus é dado. Jesus, depois dessa ocasião, ele sai, vai para o outro lado do Jordão, onde João estava batizando, ou seja, exatamente onde começou o seu ministério público. Jesus volta ao início, lá no início, desde quando começou, desde quando o Espírito Santo pairou sobre ele, ele deu início à sua vida pública, pregando, anunciando, curando, e do início então ele vai para a salvação, e lá muitos davam testemunho dizendo, João Batista não realizou milagres, João Batista não realizou sinais, O grande sinal de João Batista era a pregação. João Batista pregava, dizendo, o reino de Deus está próximo. Ele não curava, não deu sinais nesse sentido. Mas aí eles dizem, mas tudo que ele disse a respeito desse homem, ou seja, tudo que ele disse a respeito de Jesus é verdade. Porque João Batista foi aquele que disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse sobre aquele que descer o Espírito Santo, este sim vos batizará com fogo. Eu batizo com água, mas sobre ele virá o Espírito Santo. Então volta lá no testemunho de João Batista para dizer, ele é o Filho de Deus, para que nós abramos os ouvidos e reconheçamos quem é Jesus. Agora não é momento dos sinais extraordinários. Agora Jesus aqui não sai curando as pessoas, tocando nos leprosos, eles ficando purificados, mandando os paralíticos andarem. Não, agora é o momento da palavra. Agora é o momento da nossa fé ser mais aguçada. Agora é o momento de nós escutarmos Jesus e acreditar nele. Os judeus ficavam pedindo sinais, então faz alguma coisa. No final de tudo ainda fizeram a grande última tentação, desce da cruz que nós vamos acreditar que você é o Messias. Mas ele é o Messias justamente porque não desceu da cruz. Agora para nós também é o momento de nós nos focarmos naquilo que é o mais importante. Quando Jesus diz, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, pronto, não preciso de mais nada. Eu só preciso da palavra dele para me guiar rumo à eternidade.
A palavra dele que vai me guiar rumo àquilo que é o mais essencial. É ele mesmo. Se eu estou com Jesus, unido a ele, na paixão, no sofrimento, estarei também na glória e na ressurreição. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que nós vivamos na força da liturgia esses mistérios que nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.